analisar um pouco mais os reflexos dessa guerra e fazer um balanço do que já aconteceu até agora. Por isso, eu recebo aqui o jornalista e mestre em cultura internacional, Ulisses Yaroshinsky. Professor, boa noite para você. Pronunciei certo? Corretamente. Yaroshinsky? Sim. Obrigada, Ulisses. Mas vamos chamá-lo de Ulisses, se o senhor me permite. Ok. Tudo bem? Tudo. Não corro o risco. Não. Ulisses, a gente acompanhando as reportagens... Obrigada, viu? Boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite. A gente acompanhando aqui as reportagens, e são vários os temas aqui que a gente poderia abordar, mas o que me chamou muita atenção foi essa questão de Lviv. Porque eu lembro que a gente veio conversando aqui, aliás, até na primeira semana da guerra, a questão das tropas russas estarem muito ali, a questão do leste, do sul, pegando a parte portuária ali, e você vê já essa questão da aproximação do oeste, muito próximo ali à fronteira com a OTAN, se assim eu posso dizer. Isso é perigoso, Ulisses? O que a gente tem que se preocupar a partir de agora com essa aproximação das tropas? Claro, Kiev, mas mais para o oeste da Ucrânia. Eu gostaria de lembrar, antes dessa resposta para você, que o grande cineasta polaco Andrzej Wajda fez um filme chamado Katyn, um lugar na Rússia que na Segunda Guerra Mundial foi palco de uma tragédia muito feroz. Quase 44 mil oficiais das Forças Armadas Polacas foram assassinados pelo exército soviético. E neste filme há uma cena emblemática. Polacos de Cracóvia em direção a Lvów e polacos de Lvów em direção a Cracóvia. Ou seja, a Polônia estava sendo atacada pelo oeste pela Alemanha nazista e pelo leste pela União Soviética. E isto é o que faz desse conflito, né, desta aproximação, o medo crescer na Polônia. A Polônia, que até pouco tempo, antes desse conflito, tinha 3 milhões de residentes ucranianos em seu solo, muitos trabalhadores, dados da Associação Nacional dos Empresários e Empregadores da Polônia. E Lvów é uma cidade emblemática também para a Polônia, porque até 1946 ela fazia parte do território da Polônia. Então, a Polônia esperava que a Rússia, sua inimiga milenar, não se aproximasse tanto lá de Lvów. Eu tenho um amigo ucraniano que estudou comigo em Cracóvia, o idioma polaco, a cultura polaca, o Roman Junzda, e ele está lá porque não pôde acompanhar a família na retirada para a Polônia. E ele está esperando. Ivano Frankowski fica ao sul de Lvów e, portanto, ele não sentiu ainda nenhum ataque naquela região. Mas a Marta Zborowska, outra amiga ucraniana que foi colega junto comigo e do Roman em Cracóvia, nesses estudos de idioma e cultura polaca, ela, depois do curso, foi para sua terra, para Ivano, e depois de alguns anos ela retornou à Polônia e está morando em Wrocław, com seu filho de menos de 10 anos de idade. Nos últimos dias, segunda-feira, ela foi até Varsóvia esperar uma colega nossa daquele mesmo curso que mora nos Estados Unidos, que veio com pacotes de medicamentos. As duas foram até Lvów levar esses medicamentos. Marta, quando voltou para Wrocław, encontrou a estação ferroviária de Wrocław completamente lotada, ucranianos dormindo no chão, ou seja, em menos de 2 dias dela ter saído para ir a Varsóvia e a Lvów, a situação naquela estação mudou completamente. E amigos brasileiros que moram há mais de 15 anos lá em Cracóvia, como o Janderson Lazarotto, me disse ainda hoje que a situação na cidade de Cracóvia já está insustentável. Sai nas mídias sociais lá da Polônia, na televisão, nas rádios, que já entraram na Polônia 2 milhões
de ucranianos. A princípio, eles eram recebidos nas casas desses 3 milhões de ucranianos que lá residiam. Depois, as residências de polacos começaram também a receber lá em Cracóvia esse pessoal chegando. Ou seja, o número de pessoas que chega todo dia é muito grande. E o receio de que a Rússia, né, chegue até a fronteira sul e leste da Polônia, a região ali de Lublin, de Rzeszów, é o que eles mais temem neste momento. Porque não só os refugiados se aproximam e entram na Polônia, né, como também o exército está chegando em Lviv. A Marta hoje voltou a Lviv para levar mais medicamentos. É impensável o que essa moça está fazendo, né? Na tranquilidade da Polônia, no oeste da Polônia, ela deixa seu filho com amigos e vai levar medicamentos. Chegando lá no hospital militar de Lviv, ela fica sabendo que, além de medicamentos, estão necessitando de equipamentos. E ela pede aqui, enviou uma mensagem para mim, se eu conheço esses equipamentos. Monopolário. Eu fiz uma tradução de polaco para português, então não sei se essa seria a palavra correta. Outro equipamento é bipolar, um dispositivo VAC. Então, na verdade, você vê que já está começando a preocupar, porque até então, né, quando a gente vai conversando até com pessoas especialistas na questão de estratégia de guerra, estratégia militar, estavam reparando exatamente esse movimento das tropas russas ali mais na região sul, né, no leste. E aí, quando você vê se aproximando mais da Polônia, fica essa preocupação. E aí eu lhe faço uma outra pergunta, que é a questão de Kiev. Pelo que a gente viu nesse 17º dia, hoje completa, então, 18, 17º, as tropas já se aproximando de Kiev. Queria saber do senhor o que significa tomar uma capital e qual seria, então, o próximo passo. O senhor acredita que as tropas vão avançar? Ocuparam Kiev, avançam mais a oeste? A gente sabe que o presidente da Ucrânia estava em Kiev, mas, segundo informações, se deslocou para Lviv, essa cidade mais ao sul, né, com o seu contingente militar e com suas autoridades, seus ministros, e que hoje Kiev só é um símbolo, né? Você perguntou, mas e a capital? Eu acredito que nesse momento, pelas informações que a Marta, o Janderson e o Roman me trazem, é de que Lviv se tornou a capital da Ucrânia, nesse momento, né? Então, tomar Kiev talvez seja mais um ato simbólico do que realmente chegar até o presidente, ao governo da Ucrânia, que, pelas informações, já está nos arredores de Lviv. Nossa, professor, esse senhor passa no relato dos moradores, a gente mais ou menos sente a tensão por lá. Professor Ulisses, eu vou pedir para o senhor segurar só um pouquinho, vou trazer mais elementos para o nosso debate e já volto a conversar com o senhor, tá bom? Ok, tá bom. Eu volto a conversar aqui com o jornalista e mestre em cultura internacional, Ulisses Yaroshinsky. Ulisses, há algum tempo, o próprio Putin havia dito que ucranianos e russos são um povo só. Né? Mas quando a gente vê uma guerra dessa forma, e de como ela está ocorrendo, parece que o que ele diz não condiz com as ações, né? E eu queria até ouvir do senhor o quanto essa guerra distancia, né, ucranianos e russos, povos ali que estão ligados numa raiz, né, numa cultura. Queria que o senhor contasse um pouco isso sobre a guerra e de que forma isso pode impactar a relação de ucranianos e russos, até num pós-guerra. Bem, eu lembro que russos, na história, eram chamados de rutenos vermelhos, e os bielorrussos de rutenos brancos. Aqui no Paraná nós temos uma colônia de russos brancos muito próximos a Curitiba, e que os ucranianos, até 1922, eram rutenos, como são, então, os moscovitas, os russos atuais, né, e os bielorrussos. É uma nação, um povo só,
né? A grande Rutênia do passado. Como as relações vão ficar daqui para frente é muito difícil dizer. Mas, assim como a Polônia se tornou a inimiga mortal da Rússia, né, por toda a história, invasões, ocupações de séculos, né, também com a Ucrânia está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no passado com a Polônia. E lembrando que esses ucranianos de hoje, os ancestrais deles, viviam na República da Polônia como parentes, como irmãos. Né? Aqui no Paraná nós temos pelo menos 4 a 5 cidades onde os descendentes de imigrantes ucranianos é bastante forte, como Prudentópolis, Malé, União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul e, claro, Curitiba, com uma população estimada de descendentes em torno de 50 mil. Os laços que unem polacos e ucranianos faz com que, nesse momento, o único abrigo daquele povo seja a Polônia. Por isso que mais de 2 milhões já atravessaram a fronteira da Polônia. Claro, atravessaram pela Moldávia, atravessaram pela Romênia, pela Hungria, mas em menor número, claro, também, dadas as dificuldades impostas pelos russos nesse momento, a ocupação lá de Donetsk, Luhansk, Zaporígia e também lá por cima por Kiev, né, todas essas cidades do leste que o Putin vivia dizendo que ali não tinha mais ucranianos, que só tinha russos. E isso, de certa forma, é verdade, porque eu lembro, estava ainda na Polônia, quando ele ocupou as províncias da Geórgia, a Ossétia do Sul e a Abcásia. E para que aquela nação não fosse bombardeada como está sendo bombardeada hoje a Ucrânia, Putin levou para lá seu exército e só não bombardeou Tbilisi porque 11 presidentes de países vizinhos se colocaram na praça central de Tbilisi para evitar o bombardeamento da cidade. O mesmo não aconteceu dessa vez em Kiev. Então ele se aproveita disso, ou seja, não houve uma movimentação, uma mobilização das nações em volta amigas, como foi no caso da Geórgia em 2008. Naquele mesmo período, ele distribuiu para essas províncias que se tornaram agora, por ordem dele, né, por livre e espontânea vontade dele, Donetsk e Luhansk, ele distribuiu mais de 8 milhões de passaportes e cidadanias russas para esses ucranianos do leste. E essa é uma das justificativas também que ele usa sempre de proteger os cidadãos russos. Ele estava indo proteger os cidadãos russos na Ossétia e na Abcásia. E agora ele está indo proteger os russos do leste da Ucrânia. Mas, como você mesmo disse, ele começa a se aproximar de Lviv. E isso preocupa muito. Muito mesmo. E, Ulisses, num cenário até pós-guerra mesmo, o senhor acredita numa polarização ainda maior entre ucranianos e russos nesse território que tende a ficar dividido? Eu creio que sim, porque, como eu disse há pouco, a mesma coisa aconteceu com a Polônia, né, através da história. Se há inimigo da Polônia, esse inimigo se chama Rússia. Eu convivi lá por mais de quase 10 anos com polacos, com familiares que eu tenho no sul da Polônia, em Bielsko-Biała, e o medo deles não é mais da Alemanha, né, que destruiu Varsóvia. Sempre foi e sempre será da Rússia. Então, o medo, nesse momento, da Polônia é que essa aproximação chegue até a fronteira com a Polônia. E daí, esse ódio que há, né, secular entre polacos e russos, certamente vai haver, vai restar para ucranianos e russos. Lastimável. Bem, gente, eu conversei aqui com Ulisses Jaroshinski, ele que é jornalista e mestre em cultura internacional. Ulisses, muitíssimo obrigada pela tua participação. Uma boa noite, volte sempre. Prazer te receber aqui, viu? Boa noite.